Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o recurso Paper.li, né? Ele é um recurso da Web 2.0 que permite que a gente crie um jornal, né? Uma espécie de um jornal personalizado, usando fontes como o Twitter, como o Facebook, como blogs, né? Um recurso bem interessante. Então vamos lá direto para o site dele. Ele é, como está aparecendo aqui na tela, paper.li, né? Então, acessando o site inicial, a gente tem essa visão aqui, né? Ele já vem traduzindo em português e tudo mais. Então, a gente, primeira coisa, clica em criar um jornal, né? E a primeira coisa que ele me pede é para que eu me autentique, né? Eu obrigatoriamente tenho que ter uma conta ou no Twitter ou no Facebook. No meu caso, eu vou me autenticar com a minha conta do Twitter. Então, ele já está se logando aqui. Então, a primeira coisa depois de logado, né, o que ele pede para mim? Para eu criar um jornal. Né? Então, eu vou dar um título ao jornal, vou chamar o meu jornal de Web 2.0 na educação. Uma descrição aqui, Web 2.0. E depois, frequência de atualização. Né? Então, quer dizer, ele vai se atualizar automaticamente, né, conforme eu selecionar aqui uma edição diária, né, ou seja, ele vai se atualizar uma vez por dia, duas vezes por dia, né, uma edição de manhã e uma edição à noite, ou uma edição semanal. Como isso é automatizado, a gente pode deixar aqui uma edição de manhã e uma à noite, né, que eu acho que é a opção mais interessante. Na próxima opção, né, na verdade, é a opção mais importante do jornal, que é onde eu seleciono as minhas fontes de conteúdo. Né? Então, quer dizer, da onde que vão vir as informações que vão fazer parte do meu jornal. Então, aqui ele me dá algumas fontes já pré-definidas, né, mas eu vou procurar, né, por uma palavra-chave, por exemplo, né, Web 2.0. Tá? Então, o que ele vai me trazer? Então, ele está me dizendo que nesse momento tem, né, mais ou menos, mais de 100 tweets falando sobre o Web 2.0, né, na internet. Posso adicionar essa fonte. E aqui embaixo ele me traz vários canais, né, vários usuários no Twitter nesse momento que estão falando, né, que falam, né, tem no seu nome Web 2.0. Vou selecionar algum deles aqui, né, aqueles que eu achar interessante. Isso no Twitter, né? Eu poderia novamente fazer uma outra busca aqui, né, por educação, por exemplo, né, e dependendo do que eu encontrasse aqui, eu poderia agregar a minha fonte do jornal. Na verdade, eu posso, né, agregar as fontes que eu quiser, os assuntos que eu quiser aqui. Fiz isso no Twitter, né? Eu poderia fazer no Facebook, né? Só que como a gente sabe questões de privacidade do Facebook, ele não tem tantas informações livres como o Twitter, né, nos proporciona. Né? Então, quer dizer, eu posso colocar aqui, mas o que vai vir do Facebook vai ser muito pouco. Google Plus, né, então clicando aqui, né, então a gente está aqui com a palavra-chave educação. O que é que tem lá no Google Plus relacionado aos perfis relacionados à educação? Né? Então eu posso adicionar aqueles que eu achar interessante. Os RSS, né, os feeds de notícia, né, então aqui geralmente vão vir mais informações, né, porque ele faz uma busca maior por feeds de notícia, então pode ser que demore um pouquinho para ele estar trazendo essas informações. Então ele trouxe aqui para mim, então posso adicionar alguns canais que eu achar interessante aqui. E por último, né, a última fonte de conteúdo que ele deixa a gente usar é o YouTube. Né? Então, quer dizer, na verdade, aqui ele está trazendo para mim não vídeos, né, com a palavra educação, mas canais do YouTube que ele identificou, né, que falam sobre educação. Então eu posso estar adicionando esses canais aqui. Feito isso, né, adicionado essas fontes, eu clico em finalizar. Então ele vai, né, gerar o meu jornal, gerar a minha publicação. Esse momento aqui, dependendo do número de fontes, né, dependendo das fontes que você colocou, pode ser que ele demore alguns minutinhos, né, mas é uma coisa também não muito demorada não. No máximo 2, 3 minutos para ele gerar a primeira versão do jornal. Então aqui ele montou o meu jornal, né, então vejam aqui que ele
colocou o título, né, Web 2.0 na educação, que foi o título que nós demos para o jornal, e aqui, com base em todas as fontes que nós selecionamos de conteúdo, ele fez, né, ele gerou esse portal, né, na verdade isso é um portal de notícias, só que é um portal customizado com as fontes que nós definimos, né. Então é bem interessante, porque com base nas fontes que você colocar, né, ele vai trazer o jornal focado naquilo que você definiu. Então, se eu definir Web 2.0, educação, ele vai fazer, né, o jornal com base naquelas fontes que foram colocadas ali. O interessante em relação ao Twitter original, né, é que toda vez que nós temos fotos, né, ou que nós temos vídeos, se for o caso, ele automaticamente ele já faz a diagramação, ele já mostra a notícia aqui para mim. Então, só a parte, né, de você diagramar o Twitter, de mostrar o Twitter de uma forma diferenciada, né, seja para o aluno, seja para quem vai estar usando esse recurso, já se torna mais interessante, né? Quer dizer, é muito mais legal, muito mais interessante para o aluno mostrar, né, um perfil do Twitter para ele dessa forma aqui, do que eu mostrar, né, nos 140 caracteres, daquela forma dele que não é tão agradável para os alunos, né? Então isso é uma coisa bem interessante dessa ferramenta. Nós decidimos aqui, né, gerar o jornal com base em algumas fontes de conteúdo, mas eu poderia, por exemplo, ter gerado o jornal com base numa hashtag do Twitter, né? Então, quer dizer, uma hashtag de um evento, uma hashtag de algo que aconteceu, que está chamando muita atenção na web naquele momento, eu poderia ter, né, gerado o meu jornal com base nisso. Tá? Então, esse meu jornal está pronto. Tá? Se eu quisesse passar esse jornal para os meus alunos ou para quem quer que fosse, né, eu simplesmente passo a URL aqui em cima, né, esse paper.ly/mpinheiro, esses números aqui, essa é a URL do jornal. Então, quer dizer, se eu uso um ambiente virtual na minha instituição, se eu tenho blog, se eu tenho uma fanpage no Facebook, eu simplesmente passo esse endereço, né, colo esse endereço no meu recurso e o aluno sempre vai ter, né, esse jornal atualizado diariamente com base nas fontes que eu coloquei ali. Tá? Uma outra coisa muito interessante disso aqui, todo mundo sabe que a maioria dos recursos hoje, né, Twitter, Facebook, eles nos dão um histórico muito pequeno. Né? O Twitter nos deixa pesquisar entre 7 e 10 dias para trás. Aqui no Paper.ly, né, se a gente clicar aqui em arquivos, né, então o meu jornal foi criado hoje, né, hoje é dia 21 de setembro, né, então quer dizer, amanhã ele vai gerar o jornal do dia 22 de setembro, mas ele vai deixar disponível para o aluno o jornal do dia 21 e assim por diante. Então quer dizer, daqui a um mês, se o aluno voltar, quero saber o que é que tinha lá no dia 21 de setembro, ele pode clicar aqui que ele vai ter as informações do jornal relacionados ao dia 21 de setembro. Isso aqui é muito interessante se eu gerar, por exemplo, um Paper.ly com base numa hashtag de um evento. Né? Vamos pegar, por exemplo, a Campus Party, né? CPBR5, a hashtag da Campus Party. Se eu agora, nós estamos em setembro, a Campus Party já acabou faz muito tempo, se eu for procurar no Twitter alguma coisa, não tem nada, né? Porque, quer dizer, já passou o prazo, essas informações, elas já desapareceram. Mas se lá em janeiro eu tivesse feito um Paper.ly, né, na época da Campus Party, até hoje, todas aquelas informações, aquelas discussões, tudo aquilo que foi falado estaria guardada num jornal como esse. Né? Então é muito interessante porque fica um histórico da web sobre essas informações. Né? Então, desse ponto de vista, é muito interessante. E só para fechar aqui, né, quero mudar as minhas fontes, né? Quer dizer, fiz o meu jornal, aquilo que apareceu não é tão bacana, algumas fontes fugiram daquilo que eu estava pensando, eu clico aqui em configurações, ele vai retornar lá para as partes iniciais, então se eu quiser mudar o nome, né, mudar a descrição, mudar a frequência de atualização, eu posso mudar aqui. E em conteúdo, né, então nós temos 23 fontes de conteúdo, né, eu venho aqui, clico em editar, retiro algumas, se for o caso, né, posso pesquisar novamente uma outra palavra-chave, agregar mais fontes aqui, feito isso eu finalizo, né? Ele gera novamente o meu jornal com base nessas novas fontes, né? Mas o interessante é que lá, aquele link que eu botei lá no meu ambiente, no meu blog, no Facebook, ele não muda, né? Então quer dizer, o aluno que está consumindo esse jornal, ele não precisa se preocupar com nada porque já está feito, a URL não muda, né? Só muda o conteúdo, né, que foi colocado ali que a gente modificou. Então na próxima atualização do jornal ele vai ficar um pouquinho diferente, né, com aquelas novas fontes que a gente agregou, mas a URL ela acaba não mudando. Tá? Então pessoal,
O Paper.li, né, ele funciona dessa forma, né, essa ideia de jornal customizado, que a gente pode utilizar várias fontes, né, então é um recurso bem interessante para a gente usar em sala de aula, tanto quanto o professor gerando, né, jornais para os seus alunos, né, por assuntos que são interessantes, né, que tem ligação com a aula, quanto como atividade para o aluno. Quer dizer, eu posso passar uma atividade para o meu aluno onde, né, com base em algum tipo de conteúdo, com base em algum texto, em alguma palavra-chave, em algum autor, ele tem que gerar um jornal, tem que gerar um paper.li com base nesse autor, nesse assunto, né? Então, essa é uma maneira muito interessante de estar usando essa ferramenta, que é gratuita, né? É uma ferramenta da Web 2.0 muito interessante para a gente ser usada aí já agregando com as redes sociais. Tá? Então, pessoal, esse é o final do nosso vídeo. Tá? Curtam aí o nosso canal, participem, assinem o nosso canal, que a gente vai estar colocando mais recursos aí daqui a alguns dias.